bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou responder a 10 questões que nós selecionamos a respeito do visto D2 de pessoas que colocaram lá no Facebook, né, quando a gente perguntou quais as dúvidas que tinham, e espero que a gente possa realmente esclarecer, né. Bom, a primeira pergunta é da Daniele Bispo. Ela pergunta: 15 mil euros é um bom capital ou apenas o essencial para iniciar as despesas básicas na montagem do negócio? Daniele, depende muito do tipo de negócio que você está querendo montar. Por exemplo, se você quiser montar um home office, por exemplo, 15 mil é mais do que suficiente, tanto para montagem quanto para manutenção desse seu negócio, né? Ali já está englobando tudo, toda a documentação, realmente a questão de abertura, capital de giro, a gente já está prevendo tudo. Agora, se você quer montar um negócio mais robusto, 15 mil ele já fica mais justo, né? Então, realmente vai variar de acordo com o tipo de negócio. Depois, se você quiser estar colocando para a gente, ou então mandar no particular, a gente vê onde que a gente consegue te orientar melhor a respeito dessa questão de custos, tá? A segunda pergunta da Juliana Tolfo: que impostos devem ser pagos por pessoa jurídica? Juliana, tem alguns impostos, né? Lá funciona um pouquinho diferente, né, do que do Brasil. Um que é muito semelhante é o da segurança social, que ele, a partir do momento que você constitui a empresa, você já tem que começar a pagar, que é a segurança social, que por um salário mínimo, que seria o nosso Prolabore, né, daqui do Brasil, o nosso INSS, você tem que pagar, tem que recolher a partir do primeiro mês 193 euros. Isso é mensal, é pesado sim, mas é a tua aposentadoria. Vamos pensar que é a tua aposentadoria, né, teu pezinho de meio. Então, fora isso, só quando a empresa estiver faturando, né, que aí a gente vai ter o IVA, que é um imposto que é recolhido do consumidor, né? O consumidor paga, e aí você repassa para o governo, né? E depois a questão dos impostos sobre a sua lucratividade, né? Que aí ele tem um processo lá particular deles, diferente do Brasil, mas isso eu vou trazer num outro vídeo, porque ele é bem extenso, é um assunto bem extenso, onde a gente vai falar sobre impostos, e a gente vai detalhar realmente todos esses impostos, tá? A terceira pergunta é do Tiago Brasilino: somos obrigados a ter um contador ou existe alguma forma de abrirmos a empresa e evitar esse gasto? Tiago, eu não conheço outra forma, porque o contador é o nosso representante fiscal na parte empresarial. Então, para constituir a empresa, quando eu fui abrir a minha empresa, ele foi junto comigo e ele precisa dar um número dele lá, como se ele fosse realmente o nosso representante. Então, não tem como escapar, tá? Em relação a custos, né, aí você diz evitar esse gasto, o contabilista geralmente ele cobra, sim, um valor para poder fazer essa abertura, mas não é uma coisa muito maluca, não, né? O meu, por exemplo, me cobrou 650 euros para fazer essa constituição. Desses 650, 360 é das finanças, né? É a taxa de abertura mesmo de empresa. E o restante é o serviço dele, mas eu não vi como um custo tão alto assim, que eu tenha que me preocupar em evitar, tá? A quarta pergunta da Denise Serpa: como definir o endereço fiscal da empresa antes de estar morando em definitivo em Portugal, já que é preciso retornar para solicitar o visto D2? Muito bom. No meu caso, eu abri a minha empresa no endereço da minha casa, da minha residência em Portugal, porque eu já tinha esse endereço. Mas caso você não tenha, existem empresas que cedem, né, que elas alugam o endereço provisório, né, na casa aí de 50 euros mensais, que você pode utilizar esse endereço e depois, na hora que você for embora em definitivo, você faz essa alteração. Então, é possível você trabalhar dessa maneira, tá? 5. A Edra Mello: se tem uma microempresa no Brasil, poderia abrir outra em Portugal? Sim, você pode, mas nada tem a ver uma coisa com a outra, tá? Uma coisa ela não vai influenciar na outra, nem na questão do visto.
Porque quando a gente vai lá fazer a solicitação do visto D2, eles não pedem que a gente tenha uma empresa no Brasil para que a gente possa empreender lá em Portugal. Não importa você ter ou não a empresa, importa o teu histórico profissional. Então, você pode ter ou como você pode não ter, não vai influenciar. A Rita Lino pergunta: tem um restaurante em Recife, gostaria de abrir uma filial em Portugal. Por onde devo começar? Rita, a primeira coisa é estudar o mercado, né? Ver se em Portugal eles vão aceitar, se vai ter aceitação do seu ramo de negócios no Brasil. Faz essa pesquisa, veja se é viável, se tem mercado para isso e depois dessa pesquisa, se tiver tudo ok, vai embora. Pode começar com o passo a passo, que aí eu falo no vídeo anterior, que é a questão da abertura da empresa e solicitação de visto D2. A Leila Jorge Machado pergunta: posso abrir uma empresa de produtos brasileiros no endereço residencial e quando chegar definitivamente em Portugal procurar o ponto comercial e transferir o endereço para esse ponto? Sim, Leila, é a mesma pergunta aqui que a Denise faz, né? E foi exatamente o que eu fiz. Eu tinha um endereço residencial, abri a minha empresa na minha casa, no meu endereço residencial, até que eu vá para Portugal. E não quer dizer que eu vou chegar em Portugal e sair correndo fazer essa alteração. Não, eu quero encontrar o ponto ideal. Então, pode ser que eu encontre logo que eu chegar ou pode ser que demore um pouquinho. Não tem problema. Você, quando encontrar o seu ponto comercial ideal, aquele que realmente vai te gerar frutos bons no seu negócio, aí você faz a alteração. A Paula Tardoshi pergunta: posso ir como turista e dentro de 3 meses consolidar um empreendimento e solicitar autorização de residência? Paula, essa questão é a seguinte, ela é referente à nova lei, né? A nova lei que entrou em vigor no dia 27 de novembro desse ano, onde diz que você não precisa mais voltar ao Brasil para pedir o visto para depois solicitar autorização de residência. De fato, eu já tive um cliente, aliás, um casal, que está em Portugal já, ele fez exatamente isso. Entrou como turista, constituiu empresa, nós entramos com toda a documentação no CEF e o CEF aceitou, tá? Isso é um caso real, tá? Não é uma estimativa, uma possibilidade, é um caso real. Só que o CEF, o que ele fez? Ele não fez a entrevista ainda, ele agendou para março, então a gente vai saber exatamente o que aconteceu lá em março. Mas, por conta da nova lei e como ela é interpretativa, eles estão realmente aceitando isso. Mas a minha indicação é sempre que você saia do Brasil com o visto, porque o visto ninguém te tira, tá? Quando o consulado ele te concede esse visto, na verdade ele já conversou com o CEF já tem o seu histórico, então você já vai com uma coisa mais segura, né? Você não tem riscos. Então, é importante que, se você tiver possibilidade, tiver condições de fazer o processo pelo Brasil, é o que eu indico, né? Porque é uma coisa que eu sei que funciona, que dá certo e que a gente não tem maiores problemas, tá bom? O Frederico Alves pergunta: pretendo abrir uma empresa de cursos online. Tem algum problema ser home office? Ser de baixo investimento? Seria necessário plano de negócios e quais os custos para abertura e manutenção da empresa? Aqui nós temos 4 questões. Primeiro, tem algum problema ser home office? Não. Você pode sim ter uma empresa home office sem problema algum. Geralmente, o governo não permite quando você, por exemplo, vai manipular alimentos. Ou, eu quero abrir uma fábrica de calçados. Poxa, na casa não faz sentido. Mas se for uma empresa de cursos online, não tem problema nenhum, ele está coerente, né? A gente sempre pensa na coerência. Se tiver coerente, faz. Então, não tem problema. E por ser de baixo investimento, não tem problema também. O governo quer o quê? Ele quer que você invista o seu dinheiro em Portugal, ou seja, você está investindo lá, e que você gere renda, né? Que você gere movimentação financeira, né? Ainda que você venda os seus produtos no Brasil, você está gastando o seu dinheiro lá, você está vivendo lá, então não há problemas, tá bom? Será necessário o plano de negócio? Sim, isso é fundamental. Por quê?
No vídeo anterior eu explico a respeito do plano de negócios e ele é o seu DNA, ele é o mapa da tua empresa, então ele precisa estar não só bem feito, como completo. Imagina que um leigo dentro do consulado está lendo o teu plano de negócios para que ele possa entender o que você vai fazer lá. Então ele precisa existir sim, mas não é um bicho de 7 cabeças. Eu quero, num futuro muito breve, colocar para vocês o passo a passo de como fazer esse plano de negócio. Só que para isso eu preciso ter um número de inscritos aqui legal, porque o YouTube me pede isso. Então, a gente vai tentar orientá-los a respeito disso, mas precisa sim do plano, tá? E em relação a custos, R$650 foi o que o meu contabilista cobrou, 650 já com a taxa das finanças de 360 euros, e mais essa diferença foi o serviço dele, tá? Em relação à manutenção da empresa, tem a mensalidade do contabilista, geralmente gira em torno de 150 euros, e mais os 193 euros de segurança social, como se fosse o INSS do teu salário, do salário do dono, tá? O Jefferson Amoedo, desculpa, depois vocês me corrijam, pergunta: vou abrir um centro de treinamento. Para o visto D2 tenho que viajar como turista, abrir a empresa e voltar para o Brasil. Tenho que alugar local, deixar alocado, tendo que pagar, enfim. Não dá para pedir o visto temporário quando eu for definitivamente, troco pelo definitivo? Bom, não existe visto temporário ou definitivo. Existe o visto de empreendedor para 4 meses, com validade de 4 meses, e desses 4 meses vai gerar autorização de residência. Você pode utilizar aquela questão que a gente falou do endereço temporário. Você loca esse endereço temporário, ou se você tiver um amigo, você tiver algum endereço que você possa estar constituindo a sua empresa, não tem problema, pode ser um endereço residencial sim, porque o pessoal daqui também sabe que a gente não vai lá abrir o negócio, deixar ele lá parado, esperando o visto ser concedido para a gente poder ir embora e começar tendo esse gasto lá. Então, eles não se importam muito com a questão do endereço físico do teu empreendimento nesse primeiro momento. Lá em Portugal, quando você for renovar a tua autorização, provavelmente eles queiram saber melhor a respeito da questão de onde está estabelecida a sua empresa e como ela anda. Mas, num primeiro momento, não é importante. Bom, gente, essas foram as nossas 10 questões de hoje. Se você tiver mais questões, mais perguntas a respeito do visto D2, que é o visto para empreendedor, coloca aí nos comentários ou então manda lá nos grupos do Facebook que a gente vai estar acompanhando e tentando esclarecer o máximo possível. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.